8h25, voltamos para falar de um assunto que muitas mulheres que nos ouvem vão se identificar com ele, viu? Cólica forte durante a menstruação. Isso muitas vezes ainda é tratado como algo normal. A gente vai tolerando ali a dor, mas pode ser um sinal de alerta, viu? Porque pode ser endometriose. A doença atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva e o diagnóstico pode demorar até 7 anos depois do começo dos sintomas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a ginecologista Luciana dos Anjos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcos. Bom dia. Um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Eu sempre gosto de começar do começo, né? O que é a endometriose? Endo é dentro, né? Endometriose. Então, é quando nós temos o tecido semelhante ao endométrio, a parte interna do útero, fora do útero. Então, nós temos um tecido muito semelhante ao endométrio fora do útero. E isso pode acontecer, a principal teoria seria pela menstruação retrógrada. Quando a mulher menstrua, sangue volta pelas trompas e cai na cavidade abdominal. E ali ele pode se implantar. Mas por que isso acontece normalmente em praticamente todas as mulheres? Quando nós operamos uma paciente que está menstruada, a gente vê que tem sangue ali na cavidade. E poucas mulheres desenvolvem endometriose. Muito provavelmente porque essas mulheres que têm endometriose têm uma alteração no seu sistema imunológico que permite que essas células se implantem naquele lugar. Ali fazem uma inflamação crônica e começam a proliferar. Essa seria o principal motivo de nós termos a endometriose. E a gente não pode nem dizer que é uma doença silenciosa, né, doutora? Porque você tem ali todo mês com a chegada da menstruação um monte de dores, um monte de desconforto. Só que a mulher parece que ela é treinada para tolerar dor, né? Sim, a mulher ela foi criada para tolerar dor, né? Então, a mulher nasce com a avó falando que cólica é normal. A mãe explica que sempre teve cólica e que é assim mesmo. E aí, com o passar do tempo, ela vai aceitando que aquilo é um passo normal dentro do processo de menstruar. E, às vezes, numa imensa maioria das vezes, a mulher procura ajuda, ela procura atendimento médico e, chegando nesse colega, esse colega também reafirma o que a avó, o que a mãe, o que a tia dizia. Reafirma que aquilo é normal e não vai atrás de investigar a doença. Então, como nós havíamos conversado antes, Carlos, a paciente que tem endometriose, ela tem uma cólica importante e essa cólica não deve ser desvalorizada. Então, a paciente que tem dor ao menstruar, seja com 13 anos, ela merece investigação, porque senão ela vai chegar na idade mais avançada com uma doença muito maior do que ela teria se ela tivesse tido o diagnóstico aos 13 anos de idade. Então o normal é a menstruação não doer, não ter cólica. O normal é a mulher ter uma menstruação que ela consiga lidar com esses sintomas. Um desconforto. Então, uma menstruação que não interfira em suas atividades. A adolescente não deve sair da escola porque ela está com cólica. A mulher não deve deixar de trabalhar, ela não deve ficar de cama, ela não deve deixar de fazer as suas atividades cotidianas porque ela está com dor. Ter interferência nas suas atividades não é normal e ela deve procurar ajuda. Ela não deve aceitar e ela não deve acostumar. Acostumar significa diagnóstico tardio, doença avançada, complicações lá na frente. Muitas delas levando a mulher à infertilidade ou à perda de órgãos, como pode acontecer no intestino, no rim, com a evolução da doença. Nossa, é grave então, hein, doutora? Pode levar a uma perda de órgãos, por exemplo? Exatamente. E a infertilidade. É naquele momento de tentar engravidar que muitas mulheres descobrem que tem um problema prévio que nunca foi tratado, que é a endometriose, né? E aí já demorou demais, às vezes, para acudir. Exatamente. Às vezes, nesse ponto, ela não vai mais conseguir engravidar por vias naturais e pode precisar de reprodução assistida para conseguir, então, a gestação. Porque esse endométrio, ele faz o quê? Ele entope tudo ali e não tem jeito de você gerar um bebê? O que acontece? Nós temos vários mecanismos para explicar a infertilidade.
Então, a infertilidade, ela acontece, primeiro, quando eu tenho um tecido fora do local, esse tecido está ali, então, na cavidade abdominal, ele gera uma inflamação. Essa inflamação crônica, ela vai fazendo aderências. Então, as estruturas vão se aderindo umas às outras, o intestino, as trompas, ao útero, à bexiga. E essas aderências, elas vão promovendo uma alteração na função mesmo ali da trompa. Essa trompa pode se obstruir. Além dessa trompa se obstruir, ela vai ficar com a difícil mobilidade. O ambiente dentro dessa trompa que precisa de ser permeável vai ser alterado. E até mesmo a dificuldade do ovo andar ali por dentro dessa trompa vai acontecer. Além disso, no ovário, essa inflamação crônica, ela vai interferir com a reserva ovariana, ela vai diminuir o número de folículos que essa mulher vai ter e pode, inclusive, levar a uma falência ovariana precoce. Então, os mecanismos, na verdade, da infertilidade pela endometriose são vários. E mesmo endometriose mínima, aquela endometriose que não é vista nos exames de imagem, ela pode também interferir com a fertilidade. Essa aderência que você se refere, os órgãos vão colando um no outro, é isso? Vão colando uns aos outros. Então, acaba obstruindo realmente a trompa, que é um tubo. Então, se esse tubo entope, a mulher está como se ela estivesse operada. Ela não consegue engravidar por vias normais. Ela consegue engravidar por meio de FIV, de fertilização. Sim. Aí é um tratamento longo, porque aí você tem que implantar lá dentro, lá onde não tem tecido. É mais ou menos isso? Como que é feita a fertilização? Então, é um procedimento que é feito em laboratório. O que é feito? Você induz a ovulação na mulher, faz com que ela pegue os seus folículos antrais que ela tem ali no ovário. Esses folículos são estimulados, depois eles são colhidos e são levados para o laboratório. Lá no laboratório é feita então a fertilização com o espermatozoide, aguarda-se esse ovo fecundado crescer, normalmente até blastocisto, que é até quando ele tem 8 células, e você coloca ele novamente dentro do útero. Então você já coloca ele dentro do útero e ele não vai ter que passar ali pelas trompas, que é onde tem o problema, onde tem a obstrução. Mas também nós sabemos que a endometriose, principalmente quando ela junta com a adenomiose, que é quando nós temos essas células de dentro do útero na parede do útero, também interfere na receptividade desse embrião. Então, a paciente com endometriose, na maioria das vezes, ela tem adenomiose junto, e essas duas alterações fazem com que diminua também a receptividade do útero a esse embrião, o que pode diminuir o sucesso de gravidez. Então, o que é ideal? É a gente agir antes da doença evoluir. Então, o ideal é a gente pegar a adolescente de 13 anos, cuidar para que ela não chegue a precisar de uma fertilização in vitro. Que o nosso grande problema hoje é o quê? É custo, é financeiro. Quantas mulheres têm acesso à fertilização? Infelizmente, na nossa realidade, poucas mulheres. Poucas mulheres. Qual é o exame que é feito para identificar a endometriose? Nós temos 2 exames para diagnóstico de endometriose. Então, o diagnóstico pode ser pela ultrassonografia endovaginal com preparo intestinal ou a ressonância com preparo intestinal. Mas aqui é importante, muito importante, nós dizermos que não é qualquer pessoa que consegue avaliar bem uma paciente com endometriose. Qualquer pessoa que eu digo, qualquer profissional. Então, endometriose deve ser avaliada por um profissional especializado em endometriose, porque senão nós não vamos ter o diagnóstico correto. Não basta ser ginecologista, ele tem que ter feito um treinamento em endometriose. As lesões são sucintas, são discretas e requer um tratamento especializado. Então, aquela mulher que faz o exame simplesmente por fazer, infelizmente vai chegar com o diagnóstico às vezes de que não tem doença e ela sim pode ter doença. No caso da adolescente,
Então, não vamos fazer uma ultrassonografia endovaginal, nós podemos fazer uma ressonância com preparo intestinal quando a queixa for muito importante. Mas, na verdade, a gente deve ir antes disso. Então, e se eu tiver uma ressonância normal? Na adolescência, a maioria das meninas vão ter exames de imagem normais. Por quê? O exame de imagem, seja ressonância, seja ultrassonografia com preparo, vai ver lesões profundas. Eu já vou ter uma doença mais avançada. A menina acabou de menstruar. Com 13 anos, eu provavelmente vou ver doença em muito menos de 5% das meninas. Então, a ressonância vai vir normal. Isso não significa que ela não tenha uma doença iniciando. Então, a gente tem que deixar claro, paciente com sintoma deve ser tratada. Ela não deve ficar menstruando. Se a menstruação é um sofrimento, essa menstruação não deve ocorrer. E assim a gente pode chegar com essa menina aos 30 anos com uma doença inicial e não uma doença profunda que a gente facilmente vê nos exames de imagem. Doutora, aí bloqueia a menstruação? Bloqueia a menstruação. Como? Normalmente nós usamos medicamentos. O principal medicamento para endometriose seria um progestágeno, que é um contraceptivo à base apenas de progesterona. Mas aí nós temos uma infinidade de vias. O que interessa, na verdade, essa mulher não pode ficar menstruando. Então, eu posso usar uma pílula combinada, eu posso usar uma pílula só de progesterona, eu posso usar uma injeção, se for o caso, eu posso usar adesivo, anel vaginal e posso usar o DIU de levonorgestrel, hoje com eficácia para endometriose e Mirena, que vai trazer um conforto maior para essa mulher. Hoje ele é usado para até 8 anos, e aí, então, essa mulher não tem que ficar tomando medicamento diariamente. 8 anos ele dura o medicamento? 8 anos. Ele maravilha. aumentou a duração para 8 anos. Mas isso não tem algum efeito colateral, alguma coisa adversa grave, não? Para a saúde como um todo da mulher, ela deixa de menstruar, porque qualquer mulher, se ela pudesse escolher, fala, não quero, né? Mas acho que não são todas que tomam remédio para não menstruar, porque deve ter alguma consequência. Sim, todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais devem ser avaliados e, por isso, a escolha do medicamento para que ela suspenda a menstruação deve ser individualizada. Então, cada pessoa merece um anticoncepcional específico, de acordo com a sua idade, de acordo com os seus objetivos e avaliando pele. Essa mulher, não, essa tem vida sexual, já vou colocar o Mirena, que eu vou ter menos absorção, menos efeito sistêmico. Ou não, essa mulher, ela quer menstruar a cada 4 meses, eu já vou ter um efeito melhor do que menstruar todos os meses, por exemplo. Então, tem que ser individualizada. Então, na endometriose, mais do que nas outras doenças, esse olhar tem que ser, o que você espera? Mas é importante que essa mulher já fique sem menstruar. Mas só ficar sem menstruar não é o suficiente. Nós temos outras armas e que são fundamentais no tratamento da endometriose. Então, uma delas é suspender a menstruação. Mas essa menina, essa mulher, precisa de dieta anti-inflamatória, ela precisa, às vezes, de fisioterapia pélvica, ela precisa de terapia. Então, na adolescente, talvez eu não precise de terapia, essa dor não levou um sofrimento para essa mulher. Mas para aquela mulher de 40 anos, que sofreu a vida inteira com dor, que a dor atrapalhou ela evoluir na sua carreira, interferiu no seu relacionamento, atrapalhou a relação sexual, deixou com que ela ficasse sem filhos, essa mulher também precisa de terapia. Então a mulher ela deve ser cuidada de modo integral. Não apenas suspendendo a menstruação. Ô, doutora, e qual que é o gatilho para a endometriose? O que essas mulheres, essas 10% das mulheres que desenvolvem a doença fazem de diferente, o que elas têm de diferente que vai gerar endometriose? Hoje, recentemente, inclusive, agora em abril, saiu um estudo mostrando que nós temos também alterações genéticas.